Sabe aquela afirmação que já virou quase um meme na internet de que o Windows é uma espécie de spyware? Ah, sim. Todo mundo já ouviu essa, né? Pois é, a gente costuma rir disso, mas hoje vamos levar essa ideia a sério. Decidimos mergulhar em um material que investiga essa alegação bem a fundo. E para isso a gente tem duas fontes bem diferentes, mas que se conversam. Exato. Uma é uma análise técnica bem pé no chão de um pesquisador que usou ferramentas para monitorar exatamente quais dados um computador com Windows envia para a Microsoft e quando isso acontece. O que, basicamente? A prova. Isso. E a outra é uma perspectiva mais filosófica. Ela questiona o que essa coleta de dados significa, o impacto que tem no nosso hardware e como a mentalidade por trás do software mudou. O porquê isso importa? Perfeito. Nossa missão aqui é separar o fato do exagero e entender o que realmente acontece nos bastidores. Ok, vamos descompactar isso. E é interessante ter essas duas fontes juntas porque elas se complementam perfeitamente. Como você disse, a análise técnica nos dá à prova os pacotes de dados saindo da máquina. Certo. Já a segunda fonte nos dá o contexto. A discussão vai além de um simples sim, ele coleta dados. A questão central vira outra. Qual é o custo invisível disso para quem está usando o computador? Um custo que não está na nota fiscal, né? Exato. Um custo que pode ser sentido na performance, na vida útil dos componentes. Faz todo sentido. E essa ideia do custo invisível é o que torna a parte prática tão chocante, de certa forma. Vamos começar por ela, pelo experimento da primeira fonte. Vamos lá? O cenário é bem controlado. Uma máquina virtual, instalação limpa do Windows e uma ferramenta para interceptar tudo que sai dela. E o que me surpreendeu é que a primeira grande descoberta foi, imediata. Não precisou de muito para o telefone tocar, por assim dizer? Exatamente. A pessoa simplesmente abriu o menu iniciar e digitou Paint. Para abrir o programa de desenho. Uma ação local. Totalmente local. E no mesmo instante em que as letras foram digitadas, a ferramenta de monitoramento apitou. O sistema disparou várias chamadas de API para servidores da Microsoft. E esse é um ponto crucial. A intenção do usuário era 100% local. Não era uma pesquisa na web, não era uma pergunta para Cortana, era o equivalente a procurar uma chave de fenda na sua própria caixa de ferramentas. E mesmo assim, o sistema se comunicou com o mundo exterior. A análise detalha o que foi enviado, e não é pouca coisa não, hein? O que tinha nesse pacote? Olha, o texto digitado Paint foi junto com o pacote de dados de autenticação, cookies, informações de idioma, país, basicamente um perfil de quem estava digitando e de onde. E o que ele recebeu de volta? Sugestões de busca da web. O sistema já partiu do princípio que a pessoa poderia querer procurar Paint na internet. O que por si só já mostra uma mudança de filosofia, né? Um menu iniciar virou uma interface de busca universal que prioriza o online. Sim, mas a parte que realmente me fez parar para pensar foi o que veio junto com as sugestões. A fonte descreve o recebimento de sinais de ranqueamento e contagem de eventos. Peraí. Pois é, então o sistema não está só respondendo. Ele está recebendo dados sobre a confiança da inteligência artificial no que eu poderia querer fazer. Resposta que revela o quão proativo o sistema é. Um campo chamado Prefetch Confidence, ou confiança de pré-busca. Confiança de pré-busca? O que isso faz? Se esse número é alto, como no exemplo que a fonte dá ao digitar YouTube, o Windows não espera você clicar. Ele já começa a pré-carregar a página de busca do Bing em segundo plano. Uau! O objetivo é que se a pessoa clicar na sugestão, a página apareça na hora, criando uma sensação de velocidade. Então, a simples ação de procurar um programa local vira uma consulta online com otimização de performance para um serviço que eu nem pedi. Vai muito além de uma simples busca. O que é fascinante e um pouco perturbador é essa comunicação constante. O sistema não espera um comando, ele antecipa e envia dados a cada tecla pressionada ali. E isso conecta direto com a ideia da outra fonte, né? Diretamente, o computador não está mais só servindo a quem o opera. Ele está, ao mesmo tempo, servindo aos interesses da empresa que o criou. É a materialização do conceito que a fonte chama de ter um sócio oculto na sua máquina. E esse sócio oculto cobra um aluguel. É aí que a segunda fonte entra com o conceito de pedágio digital. A premissa é aquela que a gente já ouviu.
Se não paga com dinheiro, paga com dados. Exato. E a análise torna esse pedágio muito concreto. Não é uma ideia abstrata, tem consequências físicas no hardware. Cada uma dessas pequenas comunicações, Cada envio de telemetria. e isso é como uma microtransação que consome recursos, e o acúmulo de milhares delas ao longo do dia começa a pesar. E como isso se manifesta no dia a dia? Como a gente sente isso? De várias formas. Primeiro, ele acorda o processador. Pensa no seu processador querendo tirar um cochilo para economizar energia. Cada transmissão dessa é um "Ei, acorda aí!" Um toquinho no ombro. Exato. Individualmente, é insignificante. Mas repetido milhares de vezes, impede que o processador entre em estados de baixo consumo. Gasta mais bateria, mais conta de luz. Entendi. É a morte por 1000 cortes. Perfeito. O segundo impacto é no SSD. Cada dado coletado precisa ser escrito no disco antes de ser enviado. De novo, são escritas pequenas, mas constantes. E os SSDs têm um limite de escrita, certo? Exatamente. Então, a longo prazo, essa atividade de fundo contribui para o desgaste do componente. E por último, mais perceptível, a memória RAM. A fonte usa a expressão sequestra a sua memória RAM. E aí é aí que entra o que a fonte chama de o grande golpe. Porque o usuário médio não vai pensar, meu computador está lento por causa da telemetria. A pessoa vai pensar... Meu computador ficou velho. Exato. Precisamente. Com dezenas de serviços rodando em segundo plano, coletando métricas, a máquina fica mais lenta e a pessoa é sutilmente induzida a acreditar que a solução é comprar mais memória, um processador novo. Isso me lembra o computador dos meus pais. Eles vivem reclamando que está lento. E a primeira solução que vem à mente é sempre comprar um novo. E no fim, a pessoa não está fazendo o upgrade para o trabalho dela melhorar, mas sim para sustentar todos esses processos em segundo plano que não agregam valor direto a ela. A pessoa paga 2 vezes. No hardware novo e na conta de luz. Exatamente. Mas, para ser justo, a Microsoft não diria que essa telemetria é essencial para melhorar o produto, corrigir bugs. A gente não recebe um serviço melhor em troca desse pedágio. Essa é uma ótima pergunta. E é o argumento padrão da indústria. Sem dúvida, uma parte da telemetria é útil. Relatórios de erro anônimos, por exemplo. O problema, segundo as fontes, é que a coleta foi muito além disso. Deixou de ser técnica para ser comportamental. Exato. Passou de coletar dados sobre o sistema para coletar dados sobre o comportamento do usuário. E a linha entre os dois é muito tênue e, principalmente, nada transparente. Certo. Então, isso nos leva à próxima pergunta. Se essa atividade toda é um problema, dá para desligar? E aqui a gente volta para a análise prática da primeira fonte, que testou uma solução com uma ferramenta chamada O&O Shutup 10. Que é basicamente um painel de controle gigante que expõe centenas de configurações de privacidade que o Windows não torna fáceis de achar. E o pesquisador usou a ferramenta com cuidado. Ele desabilitou a transmissão da digitação, desativou a Cortana e o Copilot, bloqueou o histórico da área de transferência na nuvem. Várias coisas. Sim, mas ele pondera que nem tudo deve ser desligado cegamente. É o clássico dilema, né? Conveniência, segurança e privacidade. Exato. Por exemplo, ele menciona o Smart Screen, que envia informações de arquivos que você baixa para uma verificação de segurança. Desligar isso aumenta a privacidade, mas também o risco. Ou a localização. Invasivo, mais útil se você perde o notebook. A questão é ter o controle. E o resultado do teste depois de aplicar as configurações e reiniciar. Essa é a parte mais interessante. Foi impressionante. Ele voltou para a caixa de busca do menu iniciar, digitou e o resultado no monitor de rede foi silêncio. Uau! Zero atividade de rede. Aquela comunicação imediata e constante foi efetivamente cortada. A eficácia dessa ferramenta mostra 2 coisas. Primeiro, que é tecnicamente possível ter um sistema mais privado. As chaves existem. Certo. E a segunda, e talvez mais importante, é porque essas opções vêm ativadas por padrão. Porque o padrão é coletar tudo, em vez de respeitar a privacidade. E a fonte dá um exemplo bem cínico para uma dessas configurações, a de otimização de entrega de atualizações. Ah, sim, a que transforma seu computador em um servidor P2P. Exato. Por padrão, o Windows pode usar sua internet para enviar pedaços de atualizações para outros computadores. E a análise da fonte é direta.
Isso provavelmente está ativado porque economiza dinheiro da Microsoft em largura de banda. Que loucura. Meu computador, pelo qual eu paguei, vira parte da infraestrutura da empresa. É uma inversão total de papéis. E isso nos leva direto para a análise da outra fonte, a tia das antigas, que descreve como a filosofia por trás do software era completamente diferente. Era uma relação de mestre e ferramenta. Hoje, a ferramenta parece ter seus próprios interesses. Exato. A fonte descreve essa visão das antigas de uma forma quase poética. O computador era uma ferramenta passiva, obediente. Nas palavras da fonte, você apertava o botão de ligar e ele ficava quieto. Ele esperava por um comando. Isso. Não tinha um assistente querendo ajudar, não tinham serviços rodando escondidos para melhorar sua experiência. E isso não era por filosofia. Era por pura necessidade técnica. Os recursos eram extremamente limitados. Cada byte de memória, cada ciclo de processador. Eram tratados como ouro. Exato. Os desenvolvedores eram forçados a ser eficientes. O software era feito para rodar no hardware que as pessoas tinham, não para forçá-las a comprar um hardware mais potente para sustentar o próprio sistema. A máquina trabalhava para a pessoa, não para uma empresa distante. Essa filosofia não existe mais, então. Segundo a fonte, ela não desapareceu. Ela ainda existe, mas migrou principalmente para o mundo do software de código aberto, especificamente o Linux. Ah, claro. Na maioria das distribuições, e a fonte cita Mint e Debian, o sistema é silencioso por natureza. Ele não se comunica com servidores externos, a menos que você dê uma ordem explícita. O hardware volta a ser 100% de quem o comprou. Porque o sistema operacional não tem segundas intenções. A fonte até faz uma ressalva justa sobre o Ubuntu, que na instalação pergunta se pode enviar algumas informações do sistema. Isso não seria a mesma coisa. A análise argumenta que a filosofia por trás é diferente. No caso do Ubuntu, o que pode ser compartilhado são logs técnicos básicos e anônimos sobre o hardware para ajudar na compatibilidade. Entendi. Não é sobre o que eu digito ou como eu uso. Exatamente. A grande diferença, no final das contas, é a transparência e o controle. Segundo as fontes, a licença proprietária do Windows e do macOS teria essa telemetria onipresente como seu preço invisível. Então, o que tudo isso significa? Vamos juntar as peças. Começamos com essa ideia meio vaga de que o Windows é spyware. Certo. Vimos na prática com a primeira fonte que ações simples e locais disparam uma comunicação constante. Depois, com a segunda fonte, entendemos que essa atividade tem um custo real, o tal pedágio digital. Que nos faz pensar que nosso equipamento ficou obsoleto. Exato. E, finalmente, vimos que, embora existam ferramentas para mitigar isso, a questão fundamental é uma mudança profunda na filosofia de como o software é projetado. No final, a análise combinada dessas fontes nos deixa com um pensamento poderoso para refletir. Da próxima vez que um computador parecer lento, da próxima vez que a gente sentir aquela frustração com a performance, Sim. vale a pena parar e fazer uma análise mais profunda. Será que ele não está simplesmente velho? Ou será que ele está, na verdade, apenas ocupado demais, trabalhando para outra pessoa?